Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos ver o segundo vídeo a respeito da Idade Média. Esse período bem extenso da história que a gente já falou no primeiro vídeo e agora a gente vai dar continuidade e vamos concluir também esse período. Então, hoje nós vamos dar mais enfoque à Baixa Idade Média, mas principalmente à crise do século XIV. Então, retomando um pouquinho que a Idade Média foi o período que iniciou no século V e se estendeu até o século XV, e que ela está dividida historicamente entre Alta e Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média, que é o que nós vamos ver mais detalhadamente nesse vídeo, é o período que compreende o século XI até o século XV, que é quando o feudalismo, o sistema econômico denominado de feudalismo, entra em crise e, consequentemente, no seu fim. Século XI, a partir do século XI, nós temos o renascimento comercial e urbano, e o século XV, que seria o final da Idade Média, é marcado pela queda do Império Romano do Oriente. Ele ainda existia como Império Bizantino, e aí nós temos o fim desta parte do Império Romano, também denominado como queda de Constantinopla. Nós já vimos no outro vídeo sobre a Idade Média, referente às questões relacionadas à Baixa Idade Média, que as cruzadas foram movimentos de caráter religioso, político, econômico, que caracterizaram esse período da Baixa Idade Média, né, da conquista de Jerusalém, a reconquista de Jerusalém pelos cristãos, e as cruzadas elas proporcionaram o reavivamento do comércio, o renascimento, né, comercial e urbano. Elas também estabeleceram ou restabeleceram as ligações comerciais, as relações comerciais entre o Oriente e o Ocidente pelo Mar Mediterrâneo. E a partir do século XI, nós vimos também no outro vídeo que surgem novas técnicas, novas tecnologias ligadas à produção agrícola. Nós vimos também que nesse contexto da Baixa Idade Média, surge um novo grupo social, né, novos atores na economia e na sociedade medieval e que vão existir durante toda a Idade Moderna e serão agentes sociais bem importantes em vários outros movimentos históricos que vão acontecer, que são os burgueses. A burguesia, ela surge e começa a se fortificar durante a Baixa Idade Média nesse contexto de renascimento comercial, renascimento urbano. Então, os burgueses eram aqueles que habitavam os burgos e que tinham como atividade principal o comércio. E aí esses burgueses, eles vão estar ligados também, vão contribuir para a crise do feudalismo, para a crise do século XIV, e também para as mudanças políticas que vão acontecer na Europa, como, por exemplo, o processo de centralização política nas monarquias nacionais, na formação do Estado moderno. Então, na Baixa Idade Média, a gente viu que existiam, já vimos, né, que existiam os burgos, que eram as cidades medievais, né, cidades fortificadas, e cuja atividade principal, atividade econômica principal nessas cidades fortificadas era o comércio. Porém, essa vida urbana, esses burgos, eles também proporcionaram o surgimento de outras atividades econômicas, como, por exemplo, o artesanato, né, os artesãos que vão ser muito fortes neste contexto. Vai surgir também a figura do banqueiro, os donos de companhias de comércio, várias atividades que vão surgir neste contexto de vida urbana, desse renascimento urbano que vai acontecer a partir do século XI. Nesse contexto de transformação da vida, em que muitas pessoas vão migrar do campo, de dentro dos feudos para as cidades,
Nós vamos ter também essas transformações econômicas com o surgimento dessas novas profissões, e nesse contexto surgirão as corporações de ofício. O que eram as corporações de ofício? Então, eram organizações de trabalhadores, de profissionais, que vão surgir a partir do século XII. O que essas organizações de trabalhadores, de profissionais especializados, elas vão desejar, elas vão querer? Por que elas vão surgir? Então, elas vão surgir por vários objetivos relacionados à produção. O primeiro, né, não necessariamente uma ordem, tá? Que a prof está citando do mais importante para o menos importante, mas estou só seguindo uma organização. Então, a regulamentação de profissões. O que isso significa? Regularizar aquela profissão, determinada profissão. Por exemplo, o artesão que faz sapatos, o sapateiro. Então, nós vamos regulamentar esta profissão formando uma corporação de ofício de sapateiros. Também a corporação de ofício ou as corporações de ofício, que elas eram variadas de acordo com o trabalho especializado que elas queriam defender, também vai haver uma organização do processo produtivo artesanal, né? Regulamentar a profissão e regulamentar esse processo produtivo do trabalho artesanal. Vamos ter também um objetivo das corporações de ofício, que era a questão de evitar a concorrência. Vamos pensar assim, que somos todos artesãos, então para que um não seja concorrente do outro, todos nós vamos nos unir e vamos trabalhar juntos numa oficina, numa corporação de ofício, onde que nós vamos tabelar o preço do produto e todo mundo vai conseguir vender o seu produto, né? E não fazer concorrência para o outro, na verdade, se ajudar para que todos consigam vender a sua produção. E também as corporações de ofício serviam para garantir uma segurança para os membros dessa corporação de ofício, no sentido de evitar, por exemplo, ter que parar de produzir porque não conseguia vender o seu produto. As corporações de ofício, elas eram organizadas de forma hierárquica, ou seja, tinha uma organização dentro da corporação de ofício que deveria ser respeitada. Como assim, prof? São 3 principais cargos que existiam, cargos não, mas posições dentro dessa hierarquia que existiam dentro das corporações de ofício e que eram seguidas. No topo dessa organização aí, nós temos o mestre, né? O mestre de ofício. O que o mestre de ofício fazia? Quem ele era? Então, o mestre de ofício, ele era o dono da oficina onde iam reunir-se todos os artesãos de determinada especialização. Então, eles eram os donos do espaço, né, do pavilhão, da comunidade, sei lá, da onde que eles iam se estabelecer, ele era o dono daquele local. E esse mestre de ofício, como o próprio nome sugere, ele era o cara mais experiente, com mais conhecimento sobre o processo produtivo daquilo que eles tinham se reunido. Então, por exemplo, ainda seguindo o exemplo do sapateiro, então o mestre de ofício era o sapateiro mais experiente daquele grupo de sapateiros. Havia também, abaixo dos mestres de ofício, os oficiais. Os oficiais, eles eram trabalhadores que recebiam salário, remunerados, e eles tinham um pouco mais de experiência, não tanto quanto o do mestre, mas eles tinham um pouco mais de experiência e, por isso, eles auxiliavam os mestres de ofício na tarefa de comandar essa determinada corporação. E embaixo, né, por último, na base dessa organização, haviam os aprendizes de ofício. Os aprendizes, quem eles eram? Eles eram trabalhadores que não recebiam salário, não remunerados. Por que eles não recebiam salário? Porque eles estavam ali na corporação
para aprender a profissão, para aprender a ser um sapateiro, seguindo o exemplo que a prof estava dando. Então, eles não recebiam salário, o que eles recebiam, na verdade, era o quê? O conhecimento que o mestre e os oficiais tinham para passar para ele. Então, ele aprendia o ofício, né, a tarefa, a profissão, com o mestre de ofício. Então, por isso que a gente chama de aprendizes, porque eles estavam ali para aprender um ofício, para aprender uma profissão. Então, dentro desse processo de transformações que a Baixa Idade Média vai proporcionar para a Europa, além do surgimento das corporações de ofício que vão dar origem depois a vários segmentos de profissões, de trabalho, haviam também, surgiram nesse contexto também as confrarias, que eram grupos, associações ligadas a questões religiosas. Pessoas que se ligavam, que se relacionavam nessas confrarias com um caráter religioso, ligado às questões religiosas, de ajudar os mais necessitados, enfim, são vários os exemplos de confrarias que nós temos nesse contexto e com várias finalidades também. O professor está citando elas, tá? Nesse contexto aí, um dos exemplos de confraria que vai surgir é a maçonaria, uma dessas associações aí que a gente vai ter e que existe até hoje. Nesse contexto da Baixa Idade Média, nós também temos o surgimento de algo que hoje a gente não consegue se imaginar sem, que são as universidades. Isso mesmo, as universidades surgem no contexto da Idade Média, da Baixa Idade Média. A partir do século XII, surgem as primeiras universidades do mundo, né, do mundo ocidental, e elas se fortificam no século XIII. Então, as universidades, elas estavam ligadas à igreja, né, elas vão surgir nesse contexto ligadas à Igreja Católica. Então, além de estarem do seu surgimento ser ligado à igreja, a gente precisa levar em consideração que o que se ensinava nas universidades também tinha relação com aquilo que a igreja desejava mostrar, desejava estudar. As universidades receberam este nome, gente, porque a ideia, né, da universidade era o quê? Estudar temas universais, né? Universidade universal. Temas universais ligados às questões da filosofia, a questão das artes, a questão do direito canônico, né? A questão da retórica. Então, a ideia era estudar temas de caráter universal que visavam, né, produzir conhecimento. Nesse contexto do surgimento das universidades, nós vamos ter o desenvolvimento da filosofia escolástica, ligada à questão das escolas, do estudo dentro das escolas, né? Os filósofos ligados também à Igreja Católica. E as primeiras universidades que nós temos registros na história são a Universidade de Paris, na França, a Universidade de Bolonha, na Península Itálica, hoje Itália, né? E a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Então, essas são as universidades mais antigas da história e que ainda estão em atividade. Então, pensem a importância que teve o surgimento das universidades neste contexto, né? Lá no século XII, no século XIII, e ainda estão em atividade. É lógico que a partir da Baixa Idade Média, a questão do surgimento das universidades vai se espalhar, mas foi um contexto bem importante esse de surgir as universidades para formar pessoas e produzir conhecimento naquele contexto. Bem, então agora nós vamos entrar no século XIV. Esse século bem importante da história europeia, da história ocidental, e que vai ficar registrado na história, né, por ser um século bem conturbado, um século bem difícil para quem vivia nesse período. Então,
O século XIV, ele também é chamado do século que gera a crise do feudalismo. Por isso que nós também dizemos a crise do século XIV. Então, a partir daí a gente pode perceber que se é a crise do feudalismo, o feudalismo começa a entrar em declínio, né? A organização estrutural, a economia, né? As atividades desenvolvidas ligadas ao feudalismo começam a entrar em choque, entrar em xeque, até que, de fato, elas se desmoronem ao longo dos séculos, né? Principalmente no século XV e século XVI. O século XIV, que é a crise do século XIV, a crise do feudalismo, ele é marcado por três fatores. Três fatores primordiais fazem, então, de fato, com que a Europa o feudalismo entre em crise. A fome, a peste, ou as epidemias, e a guerra. Esses três fatores vão, então, levar a Europa a um contexto de crise, uma profunda crise. E não falo só em crise econômica, falo em crise política, em crise social, e as pessoas que viviam na Europa nesse contexto passam por problemas gravíssimos. E não é à toa que milhões de pessoas vão morrer no século XIV em decorrência desses três fatores, da fome, da peste e da guerra. Vamos então ao nosso primeiro fator que marca a crise do século XIV, que é a fome. Então, a gente viu que a partir do século XI houve um grande crescimento demográfico, um grande aumento populacional na Europa e que, junto dele, transformou a vida das pessoas. As pessoas migraram do campo, do feudo para viver nas cidades, então a vida se tornou mais urbana, né, urbanizada, né, dentro do burgo. Só que aí vem uma questão: quanto mais pessoas, mais alimento precisa, mais há a necessidade de produção alimentícia. Só que no século XIV não foi o que aconteceu. A população era grande, era uma população densa, porém a produção de alimento não atendia às necessidades dessa população, que vinha crescendo e continuava crescendo. Mesmo que a partir do século XI, século XII, tenham ocorrido a derrubada de várias áreas florestais para se tornarem áreas de cultivo, a produção agrícola não conseguiu atender a demanda populacional, né? Houve uma discrepância muito grande entre o que se produzia e a quantidade de gente que tinha para consumir esses produtos. Então, não deu conta, essa produção não deu conta de atender esse número muito grande de pessoas. E aí, entre os anos de 1314 e 1315, não bastasse esse consumo que não atendia, essa produção agrícola que não atendia ao consumo, as colheitas desses 2 anos foram um verdadeiro fracasso em virtude de quê? De chuvas muito fortes que destruíram as plantações e de um inverno muito rigoroso. Então já estava com problema de produção de alimento e aí veio uma alteração climática que fez com que as colheitas fracassassem ainda mais. O que aconteceu? O resultado foi a carestia de alimentos, né? A dificuldade de você encontrar alimentos, e o que você conseguia encontrar, os preços dos alimentos subiram absurdamente. Então, a maior parte da população que era pobre, que não tinha condições de acesso a esses alimentos, acabou passando fome. E milhares de pessoas morreram neste contexto do início do século do século XIV, 1314 e 1315. Então, a fome está ligada à não produção agrícola condizente com
a quantidade de população e também pelas questões ambientais que vão atrapalhar as colheitas nestes 2 anos. E aí, né, o resultado vai ser pessoas fracas, subnutridas, além da morte de milhares de pessoas mesmo relacionada à questão da fome. Bem, pessoal, então nesse contexto de fome, de carestia de alimentos, as pessoas que viviam na Europa, a sua saúde ficou muito debilitada em virtude de tudo isso. E como a gente sabe, quando o nosso organismo não tá bem, quando a nossa saúde não tá 100% forte, a gente fica propenso a contrair doenças. E foi exatamente neste contexto que vem o segundo fator da crise do século XIV, que é a peste negra. Então, a peste negra, foi uma doença altamente contagiosa que aconteceu na Europa também no século XIV. Ela se espalhou rapidamente por todo o continente, fazendo milhares de vítimas. Justamente porque as pessoas estavam enfraquecidas em virtude da péssima alimentação ou do baixo acesso aos alimentos e também pelas péssimas condições de higiene, condições sanitárias que a Europa tinha nesse período. Estima-se que a peste negra tenha matado 1/3 da Europa, né? Naquela época, havia mais ou menos 35 milhões de pessoas na Europa, então estima-se que mais de 11 milhões de pessoas tenham morrido em virtude da peste negra. Então, a peste negra, ela é uma doença de caráter infecto-contagioso. O que isso significa? Infecto, porque causa uma infecção. E contagioso porque a forma de disseminação dessa doença entre as pessoas é pelo contágio. Então, ela é transmitida principalmente pela pulga dos ratos, dos roedores, que a pulga está contaminada pela bactéria Yersinia pestis. E a partir dessa bactéria que contamina a pulga, que é parasita do rato, ela se faz de 2 formas: a peste bubônica e a peste pneumônica. Então, a peste bubônica funciona da seguinte forma: a bactéria ela entra no corpo humano, no organismo humano, e ela percorre os vasos linfáticos. Tá, prof, dando aula de ciências aqui um pouquinho. Meu Deus, tomara que eu não fale nada errado. Pelos vasos linfáticos até que ela fica retida dentro dos gânglios. Fica paradinha lá. Esses gânglios seriam uma espécie de inchaço que sai no nosso pescoço, nas axilas e nas virilhas. E esse inchaço que sai nessas regiões do corpo, ele causa muita dor. Além disso, a peste bubônica tem como outros sintomas manchas escuras na pele e o contágio dessa forma da doença é bem rápido, entre 1 e 5 ou 7 dias. Então, ela já se manifesta e a pessoa já fica muito debilitada. E a peste pneumônica, ela é a mais grave das formas da doença. Por quê? Porque nesta forma da doença, a bactéria se aloja nos pulmões da pessoa. E a partir daí, a pessoa só fica mais debilitada ainda. Como a bactéria está alojada no pulmão, quando a pessoa tosse, a pessoa espirra, a pessoa fala, o contágio da doença se dá pelo ar. Então, esta era a forma mais grave e que mais gerava a disseminação da doença. Entre 1348 e 1351 foi o período mais crítico da doença e foi o período que mais matou pessoas na Europa. Mas os historiadores acreditam que até 1390
tenham acontecido mortes. E até o final de 1390, estima-se que entre 20 e 25 milhões de pessoas morreram de peste negra na Europa. Um pouquinho da história da peste negra. Então, ela teria surgido lá na Ásia Central e ela chegou na Europa por meio de embarcações, né? As embarcações que levavam produtos para a Europa teriam levado essa doença pelos portos do mar Mediterrâneo. Então, essas embarcações, gente, se as casas tinham uma péssima condição de saúde, de higiene, imaginem as embarcações que passavam meses e meses navegando, sem alimento, sem água potável, sem condições para fazer as necessidades, né, os navegantes, os navegadores. Então, imaginem a quantidade de ratos que havia dentro das embarcações. E aí, então, a doença teria chegado mais ou menos em 1337, no ano de 1337, a peste negra chegou na Europa e a partir dali ela se espalhou. E aí, como a prof já falou várias vezes no vídeo, as péssimas condições de saúde, as péssimas condições sanitárias, os péssimos hábitos de higiene das pessoas nesse período proporcionaram que a peste negra fosse devastadora na Europa, né? Por causa que tanto ricos quanto pobres tinham esses péssimos hábitos, né? E aí a doença se espalhava, se disseminava muito rapidamente. Então, nesse contexto, a fome contribuiu, mas também a forma de vida, os hábitos de higiene e o fato das embarcações chegarem no continente europeu, trazendo esses animais que estavam infectados e que se espalharam pela Europa, fez com que aí a Europa já começasse, o sistema feudal já começasse a entrar em declínio. E aí vem a questão da guerra, das revoltas. Que revoltas eram essas? O que vai marcar esse período também? Não bastasse a fome, não bastasse a peste, revoltas de caráter camponês e também a Guerra dos 100 Anos. E o nosso terceiro fator, então, como a prof disse, é o fator da guerra. Então, nesse contexto do século XIV, né, que já vinha com a fome e com a peste, várias revoltas de caráter camponês vão eclodir em várias partes da Europa. Vamos pensar assim, milhões de pessoas tinham morrido com a fome e com a peste negra. Estavam morrendo, na verdade, né? Não foi uma coisa primeiro, depois a outra, depois a outra. Né? Isso foi acontecendo tudo junto. Então, milhões de pessoas estavam morrendo. E começa a faltar mão de obra disponível para trabalhar nos feudos, para a produção agrícola, que já estava em crise, né, gente? Então, o que começa a acontecer? Os senhores feudais, eles começam a aumentar a rigidez em relação às relações entre os senhores feudais e os servos. Por que, gente, que isso vai acontecer? Por que vai aumentar essa rigidez das relações? Porque os senhores feudais têm medo, têm receio de perder os seus servos, de que eles saiam do campo, dos feudos, e vão viver nas cidades para conseguir outras atividades econômicas. E aí, o que os senhores feudais fazem? Eles criam novas obrigações, novas formas de impostos para fazer com que o servo se tornasse mais dependente dele, para fazer com que o servo ficasse cada vez mais preso à terra, preso a esse senhor feudal. Além disso, uma coisa bem significativa nesse período é que a forma de pagamento dessas obrigações vai mudar, porque agora vão ser reintroduzidas na Europa a utilização de moedas. Então, antes, o servo pagava os seus impostos, as suas obrigações com trabalho. Agora, ele vai ter que passar a pagar com moeda.
e isso vai dificultar ainda mais as relações. E vai fazer com que o servo fique mais dependente ainda do senhor feudal, porque ele não vai conseguir moedas assim tão facilmente, então ele vai precisar se sujeitar ao trabalho. Fica cada vez mais preso à terra e ao senhor feudal. Com o aumento dessa rigidez do senhor feudal, dessas obrigações que ele vai impor aos servos, vai eclodir na Europa uma onda muito forte de protestos, violentos protestos, diga-se, destaca-se aqui. Esses protestos eram chamados de jacqueries e eles surgiram inicialmente na França, justamente contestando esse abuso do poder dos senhores feudais, essa imposição que os senhores feudais estavam fazendo aos servos. São vários e realmente eles têm um caráter muito violento, eles matavam senhores feudais, tomavam posses, bens desses senhores feudais como uma forma de mostrar que estavam descontentes. As regiões em que mais ocorreram ou que mais significativas foram as jacqueries foi na França, na região de Flandres, que era uma região próspera do comércio no norte da Europa, e na Inglaterra. E aí, além dessa onda de protestos camponeses que vai acontecer em várias partes da Europa, nós vamos ter também a ocorrência da Guerra dos 100 Anos neste contexto de século XIV, começa no século XIV e se estende até a metade do século XV. O que foi a Guerra dos 100 Anos? A Guerra dos 100 Anos foi um conflito que ocorreu entre a França e a Inglaterra. E ela se estendeu entre os anos de 1337 até 1453. Vocês podem ver que ela durou mais de 100 anos, porém, ela teve vários períodos de pausa nesses 100 e pouquinhos anos da Guerra dos 100 Anos. Essa guerra está ligada às questões dinásticas, às questões de sucessão do trono da França. E a partir disso, a partir da vitória dos franceses na Guerra dos 100 Anos, nós vamos ter o processo de consolidação do poder real na França, que é um assunto que a gente estuda na Idade Moderna, que é o absolutismo e o mercantilismo. Então, esse é o século XIV, o século da crise, o século do caos. Né? As pessoas da Europa, elas tinham muito medo da morte nesse período, porque elas, vamos usar essa expressão, elas tinham 3 formas de morrer. Se não morria pela fome, poderia morrer pela peste, se não morresse por esses 2, poderia morrer pela guerra. Então, era difícil viver neste período. Passado o século XIV, as coisas começam a amenizar-se na Europa no sentido dessas grandes catástrofes. Óbvio que os líderes, os reis, os monarcas que vão surgir posteriormente, eles vão ter outros problemas para resolver, outros problemas sociais, problemas econômicos, problemas políticos. Mas a partir da crise do século XIV, as coisas começam a mudar, né? A população depois volta a crescer, a produção agrícola também vai ter uma expansão, apesar de ainda não conseguir atender a demanda de população que havia. E a Idade Média, então, ela termina no ano de 1453, com a queda do Império Romano do Oriente, com a tomada de Constantinopla, que era a capital do Império, pelos turcos otomanos. Aí os historiadores dizem que terminou um ciclo. Então, a Idade Média ela estaria entre a queda do Império Romano do Ocidente e a queda do Império Romano do Oriente. E nesses 10 séculos, tudo isso que a gente viu em 2 vídeos aconteceu. A partir do século XV, a partir do metade do século XV em diante, então nós temos a Constituição da Idade Moderna, que vai ser também marcada por muitas coisas, muitas alterações,
por revoluções que vão acontecer, por ideologias que vão surgir e que vão romper com as heranças ideológicas que a Idade Média levou para a Idade Moderna. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar nos comentários, perguntas, sugestões, que a Prof vai estar respondendo vocês. Qualquer dúvida sobre o conteúdo, reassista o primeiro vídeo, reassista esse segundo vídeo e espero que tenha ajudado vocês na compreensão desse assunto aí que é bem extenso sobre a Idade Média. Um beijo a todos!